Boa tarde a todos e todas. Então, hoje, dia 26/8, estamos aqui no GRACON, no grupo de pesquisa sobre gravuras contemporâneas, recebendo a Glauci Santos, que vai falar um pouquinho sobre trajetos e memórias na gravura contemporânea afro-amazônica. A Glauci é artista visual, curadora independente, professora e pesquisadora. Tem interesse por arte afro-brasileira, gravura africana, afro-brasileira e artistas de terreiro, processos artísticos decoloniais. É mestra em artes pela Universidade Federal do Pará, onde foi bolsista da CAPES. É especialista em políticas de promoção de igualdade racial da escola pela Universidade Federal do Pará. É técnica em cenografia pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. É graduada em licenciatura plena em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Pará também. Integrou a equipe de curadoria do projeto Mostra Nós de Aruanda, Artistas de Terreiro, Belém, 2015, 2016, 2017, 2017-1, 2017-2 e 2019, e outras mostras coletivas e individuais. É sócia fundadora do ateliê Obatalá Nilá, onde é gestora de projetos artísticos e culturais. Suas obras estão em acervos de instituições públicas e coleções particulares em Belém e em outras cidades brasileiras. Glauci, está contigo. Então é um prazer tê-la conosco. Vamos ouvi-la um pouquinho, então. Ok, professor. Boa tarde a todos e todas. O professor já fez aí as devidas apresentações, né? Deixo aqui meu agradecimento e pelo convite de estar aqui com vocês e vamos dando seguimento, né? É, é, como eu utilizo, né, esse processo artístico, como eu utilizo a gravura nesses processos, né? Que, que técnicas. Então, no próximo slide, né, eu falo sobre isso, né? Então, eu utilizo nos meus processos artísticos a xilogravura, gravura em metal, também linoleogravura. A minha história com a linoleogravura ela é bem mais recente, de 2018 até agora o momento. Também desenho, instalações de objetos, vídeo, fotografia, poesia e performance. Meu primeiro contato com a xilogravura, ele se dá em final dos anos 90, por aí, né, nesse período, né? Então, eu frequentava uma fundação cultural que tem estadual que tem aqui no estado do Pará, chama-se Fundação Curro Velho, e nessa fundação acontecem cursos e oficinas, workshops direcionados ao público, crianças, jovens e adultos, né? E recebe também o público de instituições como né, instituições públicas e privadas, como universidades, pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e a comunidade em geral. Então, eu procurei essa instituição porque eu queria aprimorar habilidades, né, como desenho, enfim. Então, eu comecei a frequentar e fazer vários cursos.
Um desses cursos foi o curso de estilogravura. Então, pode ir passando aí para o próximo slide, professor. E esse curso foi o meu primeiro contato com a linguagem da gravura, né? Eu já tinha feito vários cursos de desenho lá no Curro Velho, desenho de figura humana, desenho de paisagem, desenho básico, desenho avançado, e me interessei por gravura e eu disse, eu vou ver qual é a história desse curso aí. Tá, quando o primeiro dia eu era uma professora, né? Eu lembrei o nome da professora, né? Professor Renato, chamava-se Lília Tandaia. Era uma professora que ela morava aqui em Belém nessa época. Ela era fotógrafa e também trabalhava com gravura. Então, com ela eu tive esses primeiros ensinamentos aí da técnica da xilogravura. Eu lembro que ela nós trabalhamos com cores, lembro bem disso, e foi aí que tudo começou, né? A possibilidade de ter uma imagem e reproduzir essa imagem várias vezes, como se fosse um carimbo, a possibilidade de cores, então tudo isso me chamou muita atenção. E aí eu segui, né, fazendo outros cursos também lá na fundação, e após isso, é o tempo em que eu fiz vestibular para a Faculdade de Artes Plásticas, a UFPA, a Universidade Federal aqui do Estado, e por volta do terceiro ano, né, quinto semestre, eu reencontro com a xilogravura, já como aluna do curso, e tenho outro mestre, né, outro mestre como professor de gravura, o professor Ronaldo Rego, que também é um pintor e gravador aqui, muito conhecido aqui na região. E aí, com ele, né, eu vou aprimorando esse conhecimento, né, ele me ensina novas técnicas. E no semestre seguinte, eu vou cursar também a disciplina de gravura em metal e, e me encantei também por gravura em metal, né? As técnicas, principalmente as técnicas de água forte e água tinta, e começo a desenvolver uma série de trabalhos aí com estilo e gravura em metal. Eu comecei a fazer esses trabalhos na universidade, né? Lá tem uma prensa de gravura, uma prensa elétrica e uma prensa manual. E aí começa toda essa história. Mas vamos ao a pesquisa, né? Como se deu essa minha pesquisa. Então, vamos lá para o próximo. O tema da minha pesquisa de mestrado foi No Trajeto das Águas, Memórias do Sagrado Feminino na Gravura Afro-Amazônica. Eu recebi bolsa da CAPES, né? Ainda, né, conseguimos receber bolsas, né, pela Universidade Federal do Pará. A minha orientadora, primeiramente, foi a professora Marisa Oliveira Mocásio, uma curadora, e nesse período aí do mestrado, a professora ela passou pelo processo de aposentadoria e aí eu fiquei sem orientadora, né? E 2 meses depois, a Rosângela Brito assume o meu projeto. Mas assim, eu já tinha qualificado, né, nesse período, e aí eu fiquei com a professora Rosângela, mas as duas é, continuaram com as orientações. Próximo, professor.
Então, como se deu essa pesquisa, né? Como é que se dá essa pesquisa? Então, essa investigação, né, desse processo todo aí que deu. Então, eu inicio, eu sou de uma linha de pesquisa que é processos e atuação, poéticas e processos de atuação em arte, que é a linha um, é uma linha do mestrado que é voltada para artistas, artistas da dança, da música, artes visuais, teatro, e nós temos como entrega, né, além da dissertação, do memorial dissertativo, a gente entrega um produto, né, que pode ser uma apresentação musical, teatral, performance, uma exposição, um vídeo, enfim. Então, no meu caso, foi uma exposição e um memorial teórico, né? O memorial dissertativo. E eu me detive nessa pesquisa em 4 séries de gravuras, que foi no trajeto das águas, sobre o sulco dos rios, as águas, a mulher cujos filhos são peixes e sagrado feminino. Então, esse trabalho, ele parte dessas séries e e também ele me faz retornar a essas séries, né? Porque a mulher cujos filhos são peixes e sagrado feminino são séries que ainda estão em construção, ainda estão abertas, né? E as outras 2 séries, elas já estão completas, né? Então, eu volto nesse trabalho, né? E arrumar isso, rever esse acervo, e começo a fazer esse trabalho, né? Então, a investigação dessas séries, elas são importantes e elas apresentam simbologias do sagrado feminino, né? Então, eu vou aí começar a identificar quais foram as técnicas utilizadas, quais eram linóleo, quais eram estilos, a minha relação com o tema dessas imagens, né? Então, essa prática de ateliê, esse processo gráfico durante a produção dessas gravuras, como se dá tudo isso. Então, aí envolve também um processo, uns estudos de memória também, estudos da memória, né? Recordação de lugares, de objetos, de pessoas, as travessias de barco na infância, as minhas origens. A família do meu pai é de uma região de rios aqui, da Amazônia, aqui do Pará. A família da minha mãe é de uma região litorânea do Maranhão. Então, esse meu contato aí com as águas, essa memória de rio, essa memória de travessias, de baías, enfim. Então, esse trajeto percorrido aí entre rio e mar, né? Esses vestígios de lembranças que estavam guardados na memória, e também as minhas vivências advindas da religiosidade afro-brasileira, né? Vamos lá, professor. E aí, quem foram as minhas referências teóricas nesse processo, né? Então, Roberto Conduru, né? Que é um estudioso da história, né? Da arte afro-brasileira, né? Então, eu vou buscar nele, né, para entender esse termo aí, o que é arte afro-brasileira. Então, o Conduru, ele nos fala que a arte afro-brasileira, ela prevê essencialidades, particularidades, essas conexões entre a origem, né, de africanidade da população negra brasileira e brasilidade, né? Essa junção de culturas e como isso se processa no artista afro-brasileiro, na artista afro-brasileira, como é que isso se dá?
Então, como é esse processo? O que tem de diferencial aí? Então, ele fala também sobre o termo arte afro-brasileira, porque o termo arte brasileira não cabia para os artistas afro-brasileiros, né? Então, os artistas afro-brasileiros, eles carregam particularidades, então, daí a necessidade do termo ter vindo para ficar, né? E aí também eu vou buscar em Maurice Halbach estudos da memória, a lei da Asma e Jean Asma. Então, a lei da Jean, eles estudaram a fundo a teoria de Halbach sobre memórias, memória coletiva, memória individual, e eles sintetizam isso. Então, são estudos que dizem respeito a essa memória, né, que tem por base esses estudos relacionados a pertencimento, memória, memória coletiva, individual, lembranças, lugares do passado, vestígio de lugares. Então, eles falam sobre todos esses tipos de memória, de objetos, que você tem recordação de um objeto, de pertencer a um grupo, a uma tradição. E eu não poderia deixar de citar Pierre Verger, né, que é um clássico, né? Pierre Verger, que é fotógrafo, que veio para o Brasil, que viajou pela África e morou e se estabeleceu na Bahia, e morando lá, e que acabou se ele se converteu, né, à religiosidade, à tradição afro-brasileira, né, à religião dos orixás. Então ele fala sobre a noção de família, né, que os orixás eles estão ligados a essa noção, né, através de nossa ancestralidade afro-brasileira. E ele vai falar sobre, ele fala, eu me detive no trecho em que ele fala sobre Iemanjá e Oxum, que elas abrem um mundo encantado das águas. Por que eu me detive nesses dois orixás? Porque eu falo de rio e mar, eu falo dessas águas que me atravessam, da minha região e de todo esse meu processo dentro da religiosidade, nas artes, e o meu processo de vida. Então, isso tudo está interligado. Então, vou me deter aí, né? É um recorte, né? Uma pesquisa, a gente tem que fazer esses recortes, né? Tem que estreitar isso, né? E não abrir demais a pesquisa. E também trago Lídia Cabreira, né? Cubana, e Reginaldo Prandi, também estudioso dos orixás, eles das mitologias afro-brasileiras, né? Então eles esclarecem a maneira como essas divindades femininas das águas elas se apresentam. Então, tanto Lídia quanto Prandi, eles vão nos apresentando quem são, quem é essa divindade Iemanjá, quem é essa divindade Oxum. Como elas se apresentam na África e como elas se apresentam no Brasil. As diferenças, as suas particularidades, os seus arquétipos, certo? Quais são os presentes a serem dados, as simbologias que contém aí. E também eu achei interessante falar, citar o, o teórico Mircea Eliade, né? Por quê? Porque ele fala sobre as simbologias em específico das conchas, né? Ele fala sobre pérolas, ostras, caracóis, búzios, exatamente as imagens das minhas gravuras. Então,
nesse percurso aí do mestrado, eu encontro essa referência. Então, eu vou me deter somente no capítulo em que ele fala sobre as conchas, sobre as pérolas, ostras, caracóis, e a analogia que ele faz com as mulheres, né? Ele fala desses significados, né? Em várias tradições no mundo, em vários lugares do mundo, ele vai se deter em diferentes populações pelo mundo que utilizam conchas, pérolas, como seus adereços, né, como símbolos de proteção, de fecundidade, e enfim. E também cito Kabengele Munanga, né, que é um africano naturalizado no Brasil, que pesquisou arte, religiosidade, arte afro-brasileira. Então, ele fala que a arte afro-brasileira ela compreende muitas questões, principalmente questões sociais, políticas e econômicas. Ele vai falar que a escravidão, assim como essa cosmovisão de mundo afro, né, que tudo isso deve ser observado, e que essas referências todas elas estão presentes nas obras de artistas afro-brasileiros e afro-brasileiras, que isso não está dissociado, isso vai reverberar no processo artístico e nas obras. Então, essas são as referências assim básicas, né? Cada um dentro do seu campo, assim, eu procurei reduzir aquilo que tem ligação com o meu trabalho. Vamos lá, professor. E também eu não posso deixar de fora as referências que a gente tem da tradição, né, da oralidade, esse conhecimento que é repassado através da oralidade. Então, as minhas orientadoras disseram que, porque existem informações sobre as conchas, sobre búzios, sobre esse tema das águas, que não estão em livros, nesse conhecimento teórico, empírico, elas estão no conhecimento do dia a dia, na vivência das populações tradicionais. Então, elas me disseram, me orientaram a fazer essa entrevista, né, para que eu relatasse isso dentro da pesquisa, né, como relatos e conversas, relatos orais, e que afirmasse isso que eu estava falando, para que não restassem dúvidas. E fiz essas entrevistas, né, essas conversas que não foi assim, acabou sendo longas conversas mesmo. E quem são essas pessoas? São pessoas da minha família de santo, né? Do candomblé da nação Jeje, aqui na Amazônia. Então, o senhor Rosinildo Ribeiro, o nome dele conhecido, o nome dentro da tradição é Dotel Mineirão, significa um pai de santo, né? Então, ele é meu avô de santo, pai Carlinhos de Oxum, um Bono Carlinhos da Boce, ele é baiano de Salvador, é meu bisavô de santo, mora em Salvador. Carla Pegado, né, mãe Carla Pegado, Gaiacua Vessance Massubê, minha mãe de santo, mora aqui em Belém, está assistindo à palestra, a sua bênção, mãe. Jean Ribeiro, que é Ogã, Pejigã, Capegigã Gonifé, que é meu companheiro de gravura, de ateliê, de vida, de tantos trabalhos aí, projetos, e também é da tradição, também do candomblé. Então, essas pessoas foram todas, me orientaram também, né, nessa parte das vivências
dos ensinamentos dentro da tradição para afirmar isso que eu estava pesquisando, né, nesse processo. Então, vamos lá. Então, a metodologia da pesquisa, ela basicamente, ela se deu através desse processo de investigação, né, das séries, como eu falei, das 4 séries de gravuras, né, e que, com base também nos estudos teóricos, tanto teórico quanto prático, as duas, os dois estudos são importantes, são fundamentais nessa pesquisa, que se deu com o levantamento bibliográfico, né, que eu já citei para vocês aí, os principais, e também o acervo de gravuras, estudos complementares de processos de gravação, reflexões, né, em que eu fui fazendo, fui elaborando junto a esse processo todo, né, da leitura, da prática de ateliê, enfim. Então, eu também fiz eu retornei, eu fiz esse retorno aos processos de gravação, eu regravei uma série de gravuras, a série As Águas, elas foram regravadas, eu revisitei essas séries, a forma poética e descritiva, a escrita em si, esse processo, essa escrita de si mesmo, né, desse processo de escrever sobre de você, enquanto artista, escrever e, ao mesmo tempo, pesquisador, estar escrevendo sobre você mesmo. Então, é bem difícil. E é muito, eu considero mais fácil escrever sobre ou processos de outras pessoas, né? Então, também é um processo de descoberta, é um processo de você refletir sobre tudo que vem fazendo, né? Então, identificar esses procedimentos, essas técnicas, como se deu. Então, foi um momento também de eu revisitar cadernos. Eu tenho esse hábito desde a faculdade, desde a graduação, de ter cadernos, cadernos de desenho, cadernos de anotações. Então, revisitar, né, como é que se deu isso, esse trabalho lá atrás, né? Esses conceitos de memórias, essas simbologias. Então, foram muitas coisas para ler, né? Durante esse processo também, além do acervo, eu revisitei arquivos de vídeos, né? Processos de impressão de gravuras, eu fui revisitar esse acervo todo, as matrizes gravadas, e daí vem a necessidade de regravar algumas, né? Essas anotações, esses poemas, esses objetos, né? Essas conchas guardadas, esses caracóis guardados, tudo que compõe essa série. E aí eu começo também, nesse processo aí do mestrado, esses desdobramentos para além da gravura, essa relação, já vinha, né, com essa vontade de fazer instalações, então essa minha relação da gravura com a natureza, com as águas, com esse elemento água, né, com esse sagrado feminino que habita as águas. Então, eu já vinha elaborando isso e começo a mostrar esses trabalhos, nessas instalações. Fiz 2 performances. E a performance ainda é um processo assim que eu estou indo aos poucos, maturando, eu deixo fluir naturalmente. E também gosto muito da ideia de foto performance. Então, o trabalho ele foi saindo do bidimensional para o tridimensional, para, enfim, ele tem vários desdobramentos. Pode seguir aqui alguns contatos, né? Quem quiser depois, o professor pode passar. Vamos lá, próximo. A atuação na gravura. Então, aí eu faço esse
retorno aí de citar, né, as pessoas que estiveram comigo nessa caminhada, a professora Lilian Tandaia, que eu perdi o contato assim com ela, que foi o meu primeiro contato com a gravura, com a estilo. Depois, na faculdade, o professor Ronaldo Moras Rego, depois o ateliê de gravura da Fundação Curro Velho, professor Armando Sobral, cursos, workshops que eu fiz também com Rubem Grilo, Ernesto Bonato e Fabrício Lopes, as pessoas todas gravadores, né, muito conhecidos e têm um trabalho, né, um trabalho bem bonito na gravura. E também tem algumas mulheres que eu acompanho o processo de pesquisa delas, que eu conheci também nessa caminhada, né, nos cursos desses professores, que é a Maria Bonomi. Ela faz gravuras grandes e o trabalho dela me chama a atenção muito por isso. Também Lígia Pape, eu gosto da gravura geométrica dela. São essas duas referências de mulheres na gravura. Gostaria que fossem mais mulheres, né? E também essa atuação, como se deu, né? Então, começou durante a faculdade de artes plásticas. Eu entrei na faculdade eu escolhi licenciatura com a finalidade de ser professora. Eu não tinha a menor pretensão de trabalhar artisticamente, eu nem entendia nada dessa área. Então, no final do primeiro ano do curso, na minha turma, tinham alguns artistas já com uma carreira, né? E aí foi montado um grupo de estudos, chamava-se a Nove, e esse grupo cada vez foi crescendo mais e eles me convidaram para participar do grupo. Então, como eu entrei no grupo com a finalidade com foco nos estudos de textos, né, textos teóricos, textos de curadoria. Eu sempre me interessei por curadoria. Então, o meu foco era esse, né, as rodas de conversa e discussão de textos. Só que o grupo começou a ir além disso, né? Então, começou a se criar projetos e quando abriam os editais, formava-se as comissões, né, de divulgação, de escrever, escrever projetos, de várias comissões internas. Então, eu fiquei na de escrita de projetos, junto com outras pessoas do grupo, e assim, eu meio que fui sendo assim, levada, assim, eu disse, tu vai participar da exposição com a gente. Aí eu sempre queria ficar na ficha técnica, né? Não, eu vou ficar aqui nos bastidores. E acabava que alguém dizia, né? João, Dani e outras pessoas, né? Não, mas tu tens um trabalho assim, tu não está fazendo um trabalho aí com gravura, com desenho. A gente vai fazer uma pré-seleção aqui. Aí começava, tinha que levar a pasta, e eu sempre fugia disso. Eu achava que isso não era para mim, que isso não me se encaixava, que esse mundo da arte estava muito distante de mim, né, da minha. Não era isso o que eu queria, né? Enfim, aí acabava. Cadê teu trabalho? Então, algumas vezes eu não levei, algumas vezes eles foram nas aulas, né, de desenho, do professor Néder, do professor Ronaldo de gravura, e diziam, cadê as gravuras deles? Como é que tá isso aí? Cadê a gravura dela? Não, isso aqui, olha, isso aqui vai entrar no trabalho, vai entrar lá. Aí fotografavam, e assim eu meio que fui perdendo, eu ficava assim, nossa, eu acho que não tá legal isso para entrar aí. Aí começou
essa história de começar a participar de exposições, né? Comecei a ir mesmo sem acreditar. E comecei depois, vinham os editais de salões, né, de amostras competitivas, e aí o professor disse assim, como tu não vai te inscrever como, tu não vai te inscrever nesse salão aí do Arte Pará, um trabalho? Eu disse, não, eu acho que esse salão é para pessoas profissionais, eu não sou profissional. E aí, como eu vou fazer isso? Como eu vou participar disso? E aí eles meio que me orientavam, né, a participar, e aí comecei a participar. E de cara, assim, eu entrei nesse salão, né? É o maior salão aqui da região norte, né? O Salão Arte Pará. E aí entrei e, nossa, eu fiquei logo assim, eu estava na faculdade, e enfim, foi um disparador assim para eu continuar, para seguir. Eu disse, eu acho que é isso, né? E aí vai, né? Comecei a expor em centros culturais, museus, espaços expositivos, e aí começo também a receber prêmios, já me inscrever em editais, né? Prêmio de bolsa de experimentação, ateliê livre para ocupar os ateliês aqui, ficar por tantos meses recebendo um dinheiro, né? Uma verba pública, e várias bolsas e também prêmios de exposições em editais. E aí começo também esse processo, as minhas obras começaram a se tornar acervos de galerias, de museus, de instituições. E em 2018, 2019, eu começo a fazer parte de coleções também, acervo de coleções particulares e coleções públicas, tanto em Belém como fora daqui. Então, isso e foi se dando assim de forma naturalmente. A princípio, eu tinha muitas críticas, né, quanto ao, e ainda tenho algumas, né, é, sobre o sistema, o circuito de artes, não só em Belém, mas no Brasil, os acessos, esses acessos que são difíceis, que são muitas das vezes verdadeiros bloqueios. E quando se trata de artistas mulheres, isso é bem mais complicado. Por várias vezes eu tive que. É como se nós tivéssemos que dar duas vezes a mesma viagem, né? Então eu percebia isso. Até já conversei sobre isso com o professor Renato. Então é algo bem complicado o circuito para mulheres. E se tratando de gravura, ele é bem mais fechado. Então eu sempre eu comecei a levantar essa bandeira aqui em Belém, né? Então, comecei a falar sobre isso, né? E aí tem algumas moças, algumas artistas recentes que estão também nessa, tem se formado coletivos de mulheres e isso é muito bom, isso é muito importante. Mulheres precisam também de referências de outras artistas mulheres. Mulheres artistas precisam disso. E aí vamos seguindo aqui, né? Então, aqui tem a gravura, essa minha atuação, né? Essa gravura de uma outra série bem anterior, sobre meu diário de imagens marajoaras, né? Que eu morei muito tempo no Marajó. Então, o Marajó, para quem não sabe, é um arquipélago de ilhas aqui da região norte, um dos maiores arquipélagos.
do mundo. Então, são várias ilhas, e eu morei em várias dessas ilhas. Eu trabalhava no ensino modular, do ensino fundamental, e de 3 em 3 meses eu mudava de ilha, de localidade. Então, são uma série de retratos de pessoas que eu encontrei, que eu conheci, alunos, pessoas, mulheres, homens, tem uma série de meninos negros, uma série de mulheres, uma série de crianças. E esse menino, ele é uma gravura muito especial para mim, porque ele, sempre que eu estava ministrando aulas para os adolescentes, ele ficava por perto, né, pela janela, na porta, ele dava um jeito de ficar observando. E eu não dava aula para crianças do ensino básico, né? Era só para de sexto ao nono ano. Então ele sempre. E também nesse período eu criei um projeto lá com os jovens de sair para desenhar nos campos, né? Então no verão o Marajó ele seca e onde é rio vira campo. E, então são 6 meses de inverno e 6 meses de verão. E no inverno, esse nível da água sobe e cobre, então é como se a rua fosse rio. Então, para ir de uma casa para outra, a gente precisa ir em uma canoa, né, em uma embarcação. E no verão isso seca. Então, no verão, a gente podia andar pelo campo, ele não estava alagado. E a gente saía sempre no final da tarde, no encerrar das aulas, né, para desenhar até o sol se pôr no verão. O sol ia até quase às 7 horas da noite. Então, eu criei isso, então ele acabou indo com a gente, né? Era só para os alunos e acabou que iam pessoas também da comunidade, iam crianças, iam adultos e virou assim uma febre essa história do desenho lá, né? E aí eu resolvi fazer, quando eu retornei, eu resolvi fazer um retrato dele. Ele ficou assim marcado assim para mim, essa criança. Ele não era de falar muito, ele ficava na dele e eu deixava ele no processo dele, né? Se ele quisesse desenhar, se ele quisesse participar, eu nunca interferi. E essa gravura ela é acervo de várias pessoas, né? Essa gravura está no Rio, ela está em São Paulo, ela está aqui com várias pessoas aqui em Belém, ela está em coleções de 3 colecionadores aqui de Belém e várias outras pessoas, inclusive amigos, enfim, e instituições também. Vamos lá, próximo. Tem essa série também das gravuras circulares, né? É gravura em metal. Então, eu tenho uma série dessas gravuras com água forte e água tinta, né? Então, tem elas em vermelho, em preto, algumas têm ponta seca também, em marrom, azul, em várias tonalidades, né? Aqui em Belém a gente tem esse formato de chapa de cobre, porque a gente tem de vários tamanhos, né? Tem de vários diâmetros, tem diâmetros gigantescos, assim, que eu acho que deve ter quase 2 metros também. Por que a gente tem esses diferentes tamanhos de chapa de cobre circulares? Porque aqui tem-se o costume, né, a tradição de fazer farinha, nos fornos de farinha. E os tachos de farinha, eles são, o fundo deles é de cobre.
Então, é vendido aqui na zona portuária de Belém, né? No centro histórico, em várias casas de ferragens, são vendidos esses tachos, essas chapas grandes de cobre. E aí, eu e o Jean, né, que é gravador também, nós descobrimos, andando por lá, nós descobrimos essas chapas. E aí começamos a comprar e fazer essas gravuras circulares, até onde o tamanho da nossa prensa permite que seja impresso, né? Vamos lá para a próxima. Essa é a série Sagrado Feminino, né? Então, essa primeira gravura da Mulher Sem Cabelos chama-se Muzenza. Recentemente, ela também se tornou acervo do mapa, né, do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, de Goiás. Ela foi exposta somente 2 vezes, né? Agora ela está sendo exposta lá em Goiás. Ela foi exposta a primeira vez no IFAM, na Galeria do IFAM, em Belém, na exposição Nós de Aruanda, Artistas de Terreiro, da qual eu me tornei curadora também, junto com o Gian e outras, uma comissão de curadores e curadoras. E foi exposta também em 2019, com a curadoria da curadora Nina Matos, no Arte Pará, numa sala específica somente de mulheres, de artistas afro-amazônidas. E a outra gravura do lado, né, é um autorretrato meu, e também foi exposta pouquíssimas vezes, é acervo também. Eu já não tenho mais essa matriz, né? Uma professora da universidade se interessou pela matriz e assim, eu só tenho uma cópia dessa gravura, assim, ela foi me convencendo aos poucos, né? Porque ela queria ter a matriz, ela se encantou pela matriz e não pela impressão, né? Nunca tinha acontecido isso, de uma pessoa se interessar pela matriz. Então, acabei vendendo para ela a matriz. Ah, eu também já trabalhei com intervenção com arte pública, né? Junto com outro grupo que eu fiz parte, era o grupo chamava-se Itinerários Arte Pública. Foi de 2005 a 2007 esse grupo. Eram vários artistas, homens e mulheres, né, de diferentes linguagens, pessoas que trabalham com projeção, com vídeo, pintura, desenho, arte naif, com vários tipos de arte. Então, nesse grupo tinha a Roberta Carvalho, acho que algumas pessoas devem conhecer, Roberta, Keila Sobral, João Cirilo, eu, Paulo César, enfim, fotógrafos, várias pessoas aí. E qual era a história, né? Nós fizemos um projeto e escrevemos esse projeto no edital do banco aqui, né? Do banco do Basa. E aí ganhamos o edital e aí a gente foi para as empresas de ônibus de Belém, né? Então nós escolhemos uma empresa que circula assim, que ela vai do centro, né, à região metropolitana de Belém. Então, qual era a história, né? Cada um dos artistas teria uma imagem na traseira do ônibus. Então, essa traseira aí do ônibus, ela geralmente ela é para propaganda, né? Propaganda de escolas, de perfumes, Boticário, enfim, Natura, alguma, alguém que paga, né, para ter a sua marca circulando pela cidade. Então, a gente disse, então vamos pagar, né,
esse, a- essa história aí para ter a arte sendo divulgada e fazer aí esse dinheiro do edital vai servir para isso, para as impressões, para fazer toda essa história aí. Então, eu sempre quis ter minha gravura na rua, né? Não só como um lambe, né? Colada em qualquer lugar, num poste, no muro, mas também eu ficava pensando como é que ia ser isso. E aí, dentro desse coletivo, eu tive essa oportunidade de ter essa gravura ocupando aí os espaços, e aí foi uma história assim, muito legal, né? Tem um vídeo desse nosso trabalho aí também. Então, para vocês terem assim uma ideia do quanto a gravura ela pode estar ocupando aí diferentes lugares. Vamos lá. Vamos para a próxima, professor. Então, aqui no quintal, né? É a gravura de um barco. Então, essa é uma série de barcos que eu tenho. São os barcos do Marajó, essa série de barcos. São desenhos de barcos que eu fiz quando eu morava lá. Então, as embarcações elas me chamavam muita atenção. Elas são todas de madeira e as embarcações aqui da região elas são coloridas. Elas têm pintores específicos, né, que pintam os nomes, fazem letras de diferentes designs de letras. Então, os barcos me chamavam muita atenção, né? Eu passei muitos anos da minha vida vivendo em barcos, viajando em barcos, dormia em barco, acordava em barco, tomava banho no barco, dentro do banheiro do barco, comia no barco, passava mal no barco, devido à maresia, dormia, acordava, então eram deslocamentos, então isso foi ficando assim na minha memória e eu desenhava. Então eu tenho uma série de barcos também. Então é uma gravura que é feita, né? Também a questão da cor, da policromia. E a água, vocês podem ver aí na parte de baixo, na lateral, em cima ali, a água ela tem uma cor um pouco marrom. A água de rio aqui da região, ela é nessa tonalidade, um pouco do ocre. A água de rio tem essa tonalidade aqui, devido também no Marajó, a gente tem na Foz do Marajó, a gente tem esse encontro do oceano com o rio. Então, também em alguns determinados momentos do ano, ela fica salobra. E tem essa característica aqui da água. Então, também foi uma história, né, de pesquisar essa cor, né, de produzir essa tinta, né, através de misturas, né, para chegar a essa tonalidade. É um tom de ocre com marrom para chegar nessa tonalidade aí. Essa gravura acho que tem 2 metros, mas é em torno disso. Vamos lá para a próxima. Aqui ela, né, exposta no Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Essas partes de dentro, elas são esverdeadas, é que não aparece muito bem aí. Então, as embarcações, elas são assim, elas são nesse modelo, são de madeira e bem coloridas, tem azuis, vermelhas, detalhes verdes, brancos. Vamos lá, vamos seguir. Aqui essa atuação, né, com a gravura, onde ela me levou, né, ela me levou para televisão, para programas de TV, de rádio, programas também presenciais, né, acadêmicos,
e culturais, artísticos, né, para falar sobre esse trabalho, sobre gravura, sobre curadoria, sobre o ateliê, o Batalha lá, e enfim, vamos seguindo aí. Na universidade, né, existia um projeto do mestre Arthur Leandro, né, que foi uma pessoa muito importante também, não na gravura, mas ele é uma pessoa muito importante na minha trajetória acadêmica, e também cultural e afro, né, que eu começo, ele me deu muito apoio nesse trabalho com estamparia afro, e também ele era um professor da Faculdade de Artes Visuais e também membro de um terreiro, né? Ele era uma autoridade de terreiro e assim a gente desenvolveu muitos projetos juntos, né? Então ele tinha esse projeto de entrevistar artistas na universidade, o programa e era todo gravado e ele transmitia isso. Ele tinha uma rádio e ele tinha várias formas de plataformas e blogs, e ele divulgava os trabalhos dos artistas afro-brasileiros da universidade. Esse professor, ele partiu em 2018, né, nos deixou, e ele era o fundador da exposição Nós de Aruanda Artistas de Terreiro, desse projeto. E aí a gente fica um tempo aí se restabelecendo, né, para após a morte dele, para retornar com o projeto de 2019. Esse aí é o artista Jean Ribeiro também. Vamos me seguindo. Aqui o Arte Pará de 2019, né, que pela primeira vez ele teve uma sala somente dedicada a mulheres, a artistas mulheres, e ele teve uma série de palestras, encontros, né, da curadora com as artistas que estavam participando. Isso aconteceu dentro do museu da UFPA. Vamos lá. Também participo de lives, né? Então, aqui foi pelo NEAB do IFPA, então falando sobre a importância da arte pós-colonial e decolonial, né? Brasil e África. Então aqui tinha algumas pessoas, né? Amigos, né? O Clementino, que trabalha com filme, é cineasta, do Rio de Janeiro, o Bento também, que mora em Cabo Verde e foi meu contemporâneo aqui no curso de artes plásticas da UFPA, estudou aqui. O professor Cláudio Rego também, que é carnavalesco, figurinista, e também foi meu professor na escola de teatro, na disciplina de figurino. E Laureni, que é pesquisadora e faz parte de vários grupos afros aqui também. Então, eu faço esse trabalho também de falar sobre essa arte, né? Que arte é essa? O que é esse processo decolonial na arte? Enfim, vamos lá. Aqui foi ano passado, quando eu ganhei o prêmio da Fundação Cultural, né, com a exposição Entre Rio e o Mar, que é a exposição, que é o resultado da minha pesquisa de mestrado. Então, aqui é a equipe que estava comigo, né, o Jean, que devido a gente entrou nesse processo de pandemia, e a Fundação decidiu que o trabalho ia acontecer, né, em agosto do ano passado, e aí o Jean faz essa curadoria comigo, né? O que vai entrar nessa exposição, esse processo todo.
E aí ele vai comigo para a galeria para fazer essa montagem, esse trabalho todo, e eu tenho a ajuda de dois funcionários também de lá da fundação, né, que era o Marco Serrão, que fez as fotografias todas junto com o Marco Muniz. Então, nós fizemos essa história aí, porque tudo tinha que ser reduzido, né? A exposição foi virtual e nós estávamos aí nesse processo da montagem, da curadoria, com o apoio da equipe da Galeria Teodoro Braga também. E essa galeria é a Benedito Nunes, né? Uma galeria bem recente aqui, e também apoio de outras pessoas, inclusive o professor, um outro artista que também trabalha na galeria, ele tem seu mesmo nome, é o Renato Torres. Coincidência. Que Vamos lá. bacana, hein? Vamos lá para o próximo. E aí, nesse processo, não tinha, na galeria, também, além das gravuras, né, das estilos e das linoleogravuras, existiam também instalações, né, objetos que compõem, né, essa relação aí entre rio e o mar, né? A boneca, né, que está vestida assim, tradicionalmente representando Oxum, né, que é quem é a Senhora dos Rios, né? Vamos lá para o próximo, aqui a divulgação. E aqui o processo da gravação, né, da série dos peixes, né? Esse processo aí da série dos peixes. Como é que eu faço, né, esse processo? Podemos avançar. E, assim, outros projetos meus, né? Com, com estamparia, né? Então, esse outro projeto, né? Ele surge, tenho em parceria com o Jean Ribeiro, e também com uma professora que é a Nelma, a professora Nelma, ela é professora de Ciências Sociais, Sociologia, da disciplina de Sociologia, então, devido à pandemia, o trabalho está um pouco parado, então a gente vai nas escolas, né, ministrar oficinas de estamparia, e também já fui para Quilombos, né, ministrar essa oficina. Então, a gente sempre está trabalhando com esse projeto. Então, o que é essa estamparia? A gente trabalha na produção de carimbos, né? Então, a gente repassa esse conhecimento aí dos carimbos. E aí, no quilombo, nesse quilombo aí do Icatunde, essas fotos da senhora e da criança, então elas criaram os carimbos, né? Elas estamparam peças de tecido e, e, dessa, e desses tecidos foram feitas turbantes, cangas, bolsas, roupas. E elas mesmas foram as modelos desse processo. Fizemos desfiles, e aí teve a parte da costura, né? De, de cortar, de modelar tudo isso, e costurar, e fazer o acabamento, as costuras, a bainha, para não ficar desfiando o tecido. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto, me procura lá no Instagram, e também no Instagram do Ateliê Ubatala, e no meu também, Glaucio Patrícia. Né? Eu vou divulgar. Eu tenho isso lá, tudo lá, essas fotos, esse acervo. Aí eu vou falar um pouco mais aí no próximo sobre essa estamparia.
Então, são blocos de madeira, né? Eu fiz a minha dissertação, a minha monografia de especialização foi sobre estamparia afro, e aí os carimbos são de madeira, eles podem ser de borracha, eles podem ser do EVA, o emborrachado, né? Colado em uma superfície plástica ou uma madeira. Enfim, os carimbos eles podem ser feitos de diferentes formas, adaptados, né? Vai do contexto de cada localidade, de cada região, com materiais que você até pode ter em casa, né? Tampas, algo que você queira, com a textura de um objeto, isso pode virar também um carimbo. Para roupas, para tecido, a gente usa a tinta específica para tecido, né? A tinta serigráfica. Se o tecido for sintético, é uma tinta apropriada, se for para algodão, é outra tinta apropriada, são tintas serigráficas. Acho que alguém perguntou isso aí, né? São tintas serigráficas. Não são tintas para papel, né? Então, para papel, a gente usa tinta offset, para tecido, tinta serigráfica. E tem que observar qual tipo de tecido. Se é algodão, se é sintético, tá? Senão não funciona. Então, aí tem uma foto a próxima da tinta, né? Tem várias marcas, infinitas marcas de tinta serigráfica. Utiliza rolo de, rolo de esponja, né? Não é o rolo emborrachado para gravura, certo? É um outro rolo, tá? O rolo de esponja de pintura de parede, né? E que a gente usa para outras finalidades, certo? Outros projetos também que eu faço parte, né? Eu, eu entrei na pesquisa da Luciara Ribeiro, né? Do projeto Afro. Ela tem essa pesquisa aí, então, como curadora, essa pesquisa mapeava curadores afrodescendentes e indígenas do Brasil. Então, é um mapeamento muito importante, né? É uma pesquisa da Luciara Ribeiro, uma pesquisadora e curadora de São Paulo, e é, tem uma entrevista também que ela divulga através do projeto Afro, vocês podem acessar no Instagram e no Facebook, Projeto Afro, em que eu dei entrevista falando sobre isso, sobre esse processo, e ela vem entrevistando todas essas pessoas que foram mapeadas, tá? Ela e o Deri. Outro projeto que eu faço parte é a Nacional Trovoa, essa rede nacional de artistas, curadoras e arte educadoras racializadas. Então, são mulheres artistas, curadoras e arte educadoras indígenas, afro-brasileiras, de origem asiática, enfim, são mulheres trans, são mulheres não brancas. Então, somos bem diversas dentro desse coletivo, né? Então, a gente também fez recentemente um censo e foi feito esse mapeamento nacional. Então, também vocês podem acessar a página do perfil da Nacional Trovoa no Instagram também, tá? E nós desenvolvemos várias atividades por regiões, né? E também de forma em grupos pequenos, em grupos grandes, e fazemos intervenções. A última participação nossa foi na SP Arte, né?
Nós participamos lá com a feira de obras de arte. Então, em alguns momentos eu fui curadora dentro desse projeto, né? E também participei recentemente como artista da SP Arte. Então, nós temos várias atividades ao longo do ano, mesmo distantes, né? Através de tecnologias, a gente participa junto e escreve projetos, e reuniões plenárias, se planeja para ações durante o ano. E acredito que é isso. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e todas, do professor Renato. E é isso. Obrigada. Bom, nós que agradecemos. Obrigado, Glauci. Vou abrir para as perguntas. Quem quer começar? Então eu vou começar com uma. Glaucio, você pode contar um pouquinho mais esse projeto com a comunidade das estamparias? Quais comunidades você trabalhou? Como que ele foi se configurando? Depois tem uma parte da estamparia, depois você vai trabalhar a costura também, né? Vai criar alguns objetos. Como que foi isso? Esse projeto ele surge aqui no ateliê, que a gente tem aqui em casa, né? Aqui no quintal. Então, eu e o Jean, a gente começou a trabalhar com estamparia, a estampar panos, né? E com temas afros, com temas dos orixás. E aí começamos aí depois veio o meu trabalho com a gente começou a divulgar nas redes sociais, né? E algumas pessoas começaram a encomendar, né? Pedir, eu quero um pano, assim, e a gente ia fazendo de acordo com as encomendas, né? Se a pessoa quer uma peça inteira do tecido, e aí a gente faz dessa forma. E também ele ficou mais forte após o trabalho da especialização, né? E nós começamos a fazer intervenções em escolas, a ministrar oficinas em escolas da rede pública de ensino, e o Jean ministrava esse curso na Fundação Corro Velho, né, com jovens e adultos, e aí o trabalho começou a ficar conhecido, e a Fundação me chama para ministrar essa oficina no Quilombo. Aí eles me falaram que eles queriam uma pessoa que conhecesse o universo afro, né? Que conhecesse populações tradicionais. Eles não queriam colocar qualquer pessoa assim no sentido de que não iria entender como é essa vivência ali de um quilombo, o que é um quilombo, esse cuidado com os termos que a pessoa ia falar, como ia tratar as pessoas. Enfim, aí eles me chamaram e me explicaram o trabalho, e aí me pediram para explicar como funcionava a oficina. Eu expliquei, e então eles entenderam que tinha que ser dois momentos, duas oficinas. A oficina de feitura, de confecção dos carimbos, né, e passar aquele processo todo de criar os carimbos, né,
de pesquisar o desenho que vai ser feito nesses carimbos, com as turmas, e depois o processo, o desenho, ir para fazer o carimbo na madeira, o carimbo na borracha, o carimbo no, no MDF, e fazer esse processo todo. E depois estampar as peças de tecido, né? Então, a fundação disponibilizou a peça inteira de tecido, né? Quando a gente vai em uma loja de tecido e tem aqueles mostruários, aquela peça, aquele rolo no inteiro. Então, era um rolo azul, um rolo verde, um rolo amarelo, um rolo vermelho, um rolo branco, preto, todas as cores que vocês possam imaginar. Então, e também tintas serigráficas de todas as cores, rolos e tudo o que era necessário para essa oficina. Então, esse era o primeiro momento, a criação do carimbo, né, essas etapas, estampar os tecidos, as peças de tecido inteiras, né? E depois, o segundo momento era, nós criamos vários varás, né, para secar esse material, e tinha que ficar tomando conta, aproveitar o sol, né? E, enfim, é bem é um processo assim muito muito interessante. Ele passa por várias fases, é muito bom de se fazer e de se ensinar. E você vai descobrindo, né, em cada aluno, cada aluna, ele vai também descobrindo possibilidades para fazer aquilo. Aí, de repente, no dia seguinte, ele já traz para a aula um objeto, a tampa de um perfume, que tem uma textura, tem um relevo, e aí ele quer usar, e aí ele vai experimentar. Então, tudo isso vai tendo assim vários momentos, várias descobertas, vários desdobramentos também. Aí vem o segundo momento, a segunda oficina, que é a parte da costura. Então, aí eu também cheguei com a ideia inicial, né, da oficina de turbantes. Não falei que elas iriam desfilar, né, para não espantar ninguém, para ninguém ficar tímido, nem tímida. E aí os meninos, a oficina era só para as mulheres. E quando eu chego no Quilombo, os homens também querem fazer as oficinas e querem se inscrever. E aí eu, eu falei para. Eu disse, bom, eu vou abrir inscrição para vocês, porque eu entendo que todo mundo tem que fazer, né? E aí eles se interessam também. E aí eles chegam com a ideia de fazer bandanas, de fazer roupa. Então, foi se tendo várias ideias, fazer as eco bags, né, as sacolas de tecido, fazer roupa, fazer saia, fazer cangas, fazer um pano para a cabeça, um turbante. E teve todo esse desdobramento, né, desse processo todo. E aí as pessoas tinham lá no Quilombo tem aquelas máquinas de costura que são que tem um pedal, né? Aquelas antigas, que é a armação de ferro. E aí, quando foi no dia da costura, algumas pessoas tinham as elétricas, né? Que nós já tínhamos contactado para que fossem usadas. E aí, no dia do início da segunda parte, eu me espantei quando eu cheguei, né, lá no barracão onde funcionava a oficina, e as pessoas chegaram, era, era uma carroça, era uma picape, enfim, chegaram de várias maneiras com as suas máquinas de ferro, e aí virou uma outra história ali. Eu ficava olhando assim, e todo mundo começou a costurar, e a gente ensinava os meninos que não sabiam.
processo da máquina, e o cuidado para não pisar com muita força, não quebrar a agulha da máquina, enfim, que não tinha onde comprar, né? Porque esse quilombo ele fica localizado, vai pela estrada aqui, né? Então ele fica entre duas cidades, em um trecho, então tem um caminho, né? E sai da estrada e entra nesse caminho, que não é asfaltado, é uma estrada assim de terra, e vai entrando assim, aquele labirinto dentro da mata, vai, acho que mais ou menos assim, uns 30 minutos entrando de carro. E chega na vila, né? Uma vila linda, é o Quilombo São José de Catu, que fica próximo ao município de Bahia, entre o município de Baião e Mocajuba. E uma vila linda, então, assim, todas as políticas públicas, né, para povos tradicionais, para afrodescendentes, todas as políticas que vocês podem imaginar, eles utilizam, eles se inscrevem, eles conseguem. Lá dentro tem uma panificação, uma panificadora, né, que foi construída com esses recursos, né, de políticas públicas, de editais, e eles fornecem pão, né, ali para outros lugares, para outras localidades e para o próprio consumo. Então, eles têm plantação de mandioca, eles têm forno de farinha. Esse forno que eu falei para vocês, que é feito com o fundo da chapa de cobre. E eles sempre pedem cursos na área de artes plásticas, na área da dança, do teatro. Então, eles sempre solicitam para os jovens da comunidade, né, para que eles estejam em constante aprendizado e se qualificando. Então, foi assim de um grande aprendizado. Esse material ficou todo para eles, né? A fundação disse que eu poderia deixar, né? Então, tem uma associação de moradores lá dentro, um centro comunitário. Então, ali onde tudo funciona e onde acontecem os cursos. Então, para que eles pudessem continuar, né, fazendo, quem sabe, vender esses produtos em feiras, que eles participam de feiras com os produtos que são produzidos ali. Então, a partir daí, esse projeto também de estamparia afro, ele foi apresentado em várias escolas aqui de Belém, da região metropolitana, em escolas de ilhas aqui próximas, Ilha de Outeiro. Também já foi formação para professores, falando sobre, com ênfase na Lei 10.639 do ensino da história e da cultura da arte africana e afro-brasileira. Então, são metodologias que nós podemos estar utilizando até para desenvolver projetos. Quem trabalha com educação formal e não formal, né, em espaços, instituições públicas, enfim, com qualquer tipo de ensino, né, de gravura, também pode estar trabalhando com esse projeto. Ele é um projeto muito agregador, que agrega pessoas e também dá possibilidade das pessoas trabalharem e terem uma renda, vender esse produto. E no momento a gente não está trabalhando ele aqui de forma presencial, né? Conforme for aqui a abertura, né, mês que vem, as escolas já estão voltando, né, no formato presencial, de forma reduzida, com grupos de alunos aqui, e também nós não estamos recebendo aqui alunos.
Mas nós vamos começar a ver isso aí, né? Agora que nós tomamos a segunda dose da vacina aqui também, então é importante a continuação desse projeto, né? Também a gente tem que pensar a gravura como uma forma de chegar nas pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o que é gravura. As pessoas sabem o que é desenho, sabem o que é pintura, sabem o que é performance, né? Mas não sabem o que é gravura, ficam assim meio que na dúvida. E esse projeto ele dá essa possibilidade de várias pessoas conhecerem, diferentes públicos conhecerem, ele chega mais rápido. A importância dele é essa, e tem um alcance social muito grande, social, cultural, artístico, e é uma forma de conhecer a gravura. Tá ótimo. Lindo projeto, muito lindo mesmo. Obrigada, professor. Acho que vale a pena continuar assim. Pessoal, alguma pergunta? Quem quer aproveitar aqui a presença da Glaucia, pode falar, Eliane. Glauci, eu vou tentar abrir a câmera, porque eu estou meio desorganizado aqui, só um pouquinho. Meus parabéns por todo esse projeto, pelo teu fôlego, né, para poder fazer, é um grande fôlego mesmo, e a gente sabe que fazer gravura não é uma coisa simples, não é só chegar e, apesar de ter uma colher no bolso, tu está fazendo gravura em qualquer lugar, tem essa coisa do desconhecimento que precisa ser vencido mesmo. E eu até coloquei ali no chat, acho que sim, gravura é uma linguagem social, eu acho que de todas as linguagens é uma das mais sociais, assim, e que a gente produz coletivamente, a gente tem um ateliê coletivo, uma prensa coletiva, a gente pode gravar uma matriz coletivamente, né? Então, e tem todo esse lado de também poder propiciar que as pessoas desenvolvam um produto, né? Um produto acessível, vendível, que gere algum tipo de retorno. Então, isso é muito importante, parabéns mesmo, principalmente e a tudo pelo teu fôlego. Só quem viajou todo o arquipélago de 3 em 3 meses se mudando conseguiria fazer uma coisa dessas. Parabéns mesmo. Nós tivemos em Belém, acho que em 2 ocasiões, né, Renato? E Belém tem uma especificidade, uma força muito grande na arte. Eu percebo muito isso assim, lá em Porto Alegre, Pelotas, tem uma coisa de gravura muito forte, e em Belém também, né? O que é os extremos e opostos. E essa ação dentro com os carimbos interessa muito, porque hoje a gente está dando aula online, e a primeira coisa que os alunos dizem é: nós não temos material, não temos como fazer. Eu disse: gente, vocês têm. Olhem dentro da cozinha, olhem dentro do armário, tem alguma coisa que sirva de matriz. Por isso que eu perguntei a tinta, tem alguma tinta que sirva para fazer alguma impressão? Olhem para o sol, para a sombra. O conceito de gravura se ampliou com a pandemia, eu acho que a gente teve que achar outros recursos e novos olhares. Então, eu queria realmente que o Renato passasse os links para nós do Instagram. Eu consegui pegar o do Nacional, Nacional, já até está aqui. Trovão, Isso, esse já repassei, para poder divulgar também entre as minhas turmas de gravura. Vai ser ótimo. Com certeza a gente vai criar um diálogo. Quem sabe não fizemos uns cartões postais, Renato, para a gente fazer uma troca. Isso é legal, Isso é um né? sonho antigo meu, fazer Projeto de cartão arte postal. Muito bem. Podemos encampar essa junto, hein, Irene? Vamos. Acho que é ótimo.
A gente tem que também pensar a continuidade desses encontros, né? Criar algumas coisas juntos, acho que isso é bem importante, né? Estreitar aí essas relações. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu achei bem interessante essa relação tua da gravura com a memória, né? Com essa experiência e como que você vai articulando as relações de percepção de mundo mesmo, né? Com essa produção gráfica. Achei bem interessante mesmo. Foi bem, foi bem trabalhoso, mas deu certo. E aquela gravura do barco são 2 folhas, né? Pelo que eu entendi, para compor ela. Acho que são A 4. parte, ela é a parte de cima o eixo dele em cima, né? Tem mais uma parte. São 2 partes. E ficou muito grande, muito linda. Muito Ficou bem bacana. grande. E que bom ver a gravura ocupando esses espaços em galerias, né, Renato? Ganhando Sim. prêmios e tal. Nossa, é muito motivador, assim, ver que tem esse espaço, porque geralmente ficam para as outras linguagens, né? Verdade. Isso mesmo, Miriana. Também é a história do fôlego, né? Eu sou bem insistente também. Tem que ser, né? Tem que ser bem insistente. Enfim, algumas vezes eu pensei, quando eu fui trabalhar no Marajó, né? Então, esse foi um divisor de águas aí no meu trabalho, né? Na minha vida, é uma lição para a minha vida, né? Então, eu não estava satisfeita, né, com a forma que as coisas eram conduzidas aqui, né? E sempre questionava, não, mas por que as pessoas, por que os artistas que começam, ou as pessoas que já estão aí há um tempo, não conseguem. E era bem complicado. Eu peguei muitos nãos também. Então, eu ia e reelaborava o projeto e vi o que estava faltando. Enfim, e quando eu vou para lá, né, e passo quase 4 anos para lá, para o Marajó, e quando eu retorno, né, eu comecei a colocar em prática, né, tudo que eu tinha anotado, tudo que eu tinha feito lá nesse período, os desenhos, né, comecei a passar para a gravura, né, em uma escala maior, né, que estavam no plano do desenho, e aí começo esse trabalho. Então, eu fui para dar aula de arte para os alunos do ensino fundamental do Marajó, mas eu mais aprendi eu aprendi com eles, né? Foi uma lição de vida. Então, eu pude rever muitas coisas na minha vida, né? Eu reclamava de algumas coisas, mas o que eu fazia para mudar isso? Então, quando eu retorno, né? Eu tive essa vivência lá, as pessoas, eu morei em lugares do Marajó que não eram os lugares onde circula o turismo. Eram lugares, eu morei também, né, conheci esses 2 lados também, em lugares onde o poder público não chega, onde não tem internet, onde não tem energia, só tem energia o grande fazendeiro, né, que tem a antena dele lá. Mas tem uma professora de artes. Exatamente. Então, é outra raridade. E aí, eu sempre eu fazia assim, questão de fazer os resultados, né? Então, eu caminhava junto com a professora de história, né?
E aí eram duplas de professoras, né? Então, a cada 3 meses mudavam as duplas até completar todas as disciplinas, né? Durante um ano, isso. E aí eu falava com ela assim, a gente tem que fazer um resultado, a gente não pode guardar esse material todo aqui dos alunos. Aí eu vou corrigir, eu vou anotar, eu vou dar a nota, e aí? O que a gente está devolvendo para a comunidade? E aí ela dizia, eu concordo contigo. Aí a gente ficava articulando, onde eu entro aí com a história? Eu disse, você entra exatamente aí na história, né? E aí ela começou também a fazer, começou a produzir comigo, né? E ela já estava envolvida. E ela, olha, dentro desse teu item aqui, do plano de aula, né, dos teus conteúdos, dá para te abordar isso, isso e isso, né, que eu vou estar falando lá. Então, você vai pelo contexto histórico, e aí a gente começou a articular, e aí a gente fazia exposições lá no Marajó, né, as pessoas chegando de barco, e a gente mandava os convites, e a gente falava com o diretor da escola, olha, nesse dia aqui o lanche vai ter que ser melhorado, o senhor vai ter que mandar feijão para fazer uma feijoada, para fazer, mandar, tem açaí aí, manda açaí para lá, vai ter que ir suco de frutas daqui, vai ter que ir açaí. Ele, mas para que tanta quantidade? Porque vai ser a culminância das aulas, o encerramento. Então, fazer uma exposição, vai ter um vernissage. Aí ele ficava me olhando. Eu sei que ele queria perguntar o que era o vernissage. Eu disse assim, é uma exposição com o resultado do que eles produziram na minha aula e na aula da professora. E aí vai ter um coquetel, um lanche. Isso é muito normal em exposições. Aí ele disse, eu já sei o que é. Aí eu disse, pois é, exatamente. Só que aqui a gente vai fazer de acordo com a região. Vai fazer os sucos, a gente não vai colocar refrigerante, a gente vai colocar os sucos com as frutas da época aqui, a gente vai servir açaí, a gente vai fazer uma feijoada. O que mais as pessoas gostam de comer aqui? Aí ele falava, tem o frito do Marajó, é um frito de carne, né? Quando tem matança de boi, eles fazem o frito, né? E aí eu disse, então a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer. Então, e a gente fez, né? Chamava as senhoras que trabalham na cozinha da escola e montamos a equipe. A gente ficou enlouquecida, mas deu tudo certo. E teve a exposição, teve até um festival de dança, né? Do ritmo do brega aqui. Teve até isso. Até ensaiar o brega, a gente ensaiou o Melody, que em Belém é muito comum o ritmo, né? E eu não escutava. E lá eu aprendi a escutar o ritmo, a entender, né, os segmentos dentro do ritmo, né? O techno melody, o brega isso, o brega aquilo, né? As diferentes categorias dentro, né, de um estilo. E a gente ensaiou, e teve concurso, e teve premiação. Então, teve toda uma programação, tinha toda uma programação em cada localidade. E eu disse, Eras, eu aprendi tanto com essas pessoas, eu aprendi que não precisa de tanto para executar um projeto, para fazer acontecer uma história. E aí venho de lá com essa experiência, e aí começo a colocar em prática as coisas, né? Então, o não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim. Eu não tenho isso, aí vou aqui, a gente vai aqui, vai ali, a gente vai conseguir, a gente vai vencer esse momento, né? Estamos vencendo esse momento. É isso aí. Muito bom ouvi-la, Glaucia. Muito inspirador. Pessoal,
Mais alguma questão? Todo mundo quietinho. Praça o Instagram da Glauce. Eu passei aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Eu caí muitas vezes, Renato, por isso que eu perco a mensagem. Coloquei ali. Tá bom. Glauce Patrícia. Beleza. Bom, Glauce, foi um prazer. Prazer também. Gostamos muito. Tinha várias pessoas elogiando ali no chat. Foi bem legal. Olha, precisamos pensar outras ações aí no futuro. verdade. Com a estamparia, né, Renato? Com a estamparia, de repente. Gostou aí. Olha lá, ó. A Iriana já está agitando ali. E é isso aí, igual o Felipe colocou ali, a luta continua, né? É verdade, Isso mesmo. Obrigada aí todo mundo que está assistindo. Prazer conhecê-los e conhecê-las. Então, assim... Tem mais uma coisa que eu queria... Pode falar. A dissertação de mestrado tem um link? Tem, eu até falei para o Renato ontem que ela ainda não está disponível. Eu vou repassar para ele assim que tiver. Beleza. Até o final do mês ela deve estar sendo disponibilizada. Vou repassar para ele e ele vai repassar para vocês. Eu vou continuar conversando contigo aí. Ok, tá bom. Obrigada. Bacana. Aí eu posso passar os contatos também, né, entre vocês. Pode. Vou intermediar também, se precisar. O que o Jean colocou ali? Pode falar, Jean. Pode abrir o teu microfone e falar. Jean, demora para chegar em Belém. Pensar uma coletiva de Belém e Curitiba? Isso? Pois é, boa tarde a todos e todas, antes de mais nada. A gente podia pensar numa coletiva entre artistas, né, de Belém, artistas gravadores de Belém, pessoal aí de Curitiba. A gente pode fazer ou em Belém, ou pode fazer em... Ou nos dois, né? Podemos pensar juntos. Dependendo do formato, né, Jean, a gente pode enviar para vocês, e vocês enviam para a gente, e se não der para se deslocar, pelo menos conseguimos fazer uma exposição no local. Sim, a gente já fez nesse formato várias vezes com o pessoal aí de São Paulo, né? O Eduardo B, a Maura de Andrade, tinha mais um africano, né? Que é o Emanuel Ventura. Então, é uma coletiva, assim, né? A gente pode pensar nisso, pode ter essa conversa, né? Pensar numa coletiva, né? A gente poderia conversar mais sobre isso, né? Eu acho que dessa forma a gravura se fortalece mais, sabe? Acho ótimo. Pois é, então eu acho que a história é essa, a gente fortalecer a gravura, sobretudo a gravura dessa forma, né? Mostrando, né, os trabalhos que estão sendo produzidos em Curitiba e os trabalhos que estão sendo produzidos em Belém. Tal. Assim, tem uma gama de jovens artistas assim, muito pulsante aqui em Belém, e tal, que dá um caldo assim, muito bom, sabe? Tem a Doris é uma artista nova aí, que está começando aí, tem uns 2, 3 anos, que está aqui, né, nessa sala e tal. Está na sala, Doris, cheia das borboletas. Sim, e é uma artista tem um trabalho muito potente aí e tal, vale a pena também botar ela para falar e tal, que não é em gravura, né, Doris? Acho que ela pode falar e tal. Mas tem uns artistas aqui, tem Verônica Lima, tem Kátia, enfim, tem vários artistas que a gente pode compor essa mostra aqui. São pessoas novas, inclusive, assim, que estão com um trabalho muito forte em gravura, assim, muito bonito. Tá? Se interessar, a gente pode conversar isso aí mais para frente. Ótimo, não, vamos conversar sim, interessa sim. Eu acho que o grupo aqui surgiu para a gente fortalecer a gravura mesmo, né, com várias ações. Hoje mesmo eu comecei falando sobre isso, né, Iriana?
a gente pensar possibilidades, tem essa pegada acadêmica, né, que é do curso, mas também tem desdobramentos, né, e as exposições fazem parte desse nossas expectativas aí, de aproximar, de trocar, de conhecer, porque às vezes também a gente fica muito no que está perto, né, e eu acho que tem que ultrapassar barreiras mesmo, né, conhecer aí outros locais, e enfim, eu acho que vai ser bem interessante, vamos conversar assim, vamos avançar nesse sentido. Agora, porque a gente convida 10 artistas, né? Digamos assim, o pessoal de São Paulo, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, que tem uma produção assim, muito potente também em gravura, né? E eles sempre falam assim, pô, tem cachê? Aí eu digo, não tem, cara. Faça você mesmo e tal, né? Mas aí tem um espaço específico, a gente consegue fazer um catálogo assim, muito bonito e tal. Até para conseguir um ISBN, né? Para validar o catálogo e tal, para aquela história lá do currículo Lattes e tal. É verdade. Cada vez mais eles cobram isso da gente, né? É o que a gente consegue, sabe? Mas aqui é assim também, a gente vai trabalhando mais na raça, né? É na cara de pau, né, Renato? De se antecipar e dizer assim, olha, é o seguinte, não tem como... Pode ser um certificado, mesmo, né? Pode ser um certificado. Não tem mesmo, mas não é por isso que deixamos de fazer, né? Mais ou menos por aí. Mas a gente pode pensar várias possibilidades, né? Uma é essa, fazer como é possível, e quando abrir editais também nos unir para entrar nos editais, né? Daí é bacana, porque já tem uma conversa, já tem uma troca, e aí também buscar editais, né? Acho que essa é uma outra possibilidade. Tentamos todas. De alguma forma sai, né? De alguma forma sai. Acho que o importante é isso. Bom, um grande abraço para vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde de quinta-feira. Obrigado, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Bom, então encerramos. Glaucio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos, todas que estão presentes. Foi muito bom. E no próximo, a nossa encontro é sempre a última quinta do mês. Então, no próximo mês, se der tudo certo, teremos o Rafael Pagatini, que é do Espírito Santo. Tô para fechar a data com ele, né? Mas ele demora um pouquinho mais para responder. Assim que acertar tudo, daí já passo o convite para vocês também. Se puderem estar com a gente no próximo encontro, vai ser ótimo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vou parar de gravar agora. Pode falar, Glaucio. É uma gravura atrás,